Então, a primeira questão que me ocorre quando a gente trata do tema das fontes passionais da violência é uma reflexão sobre a noção de conflito, porque me parece que a noção de conflito é crucial para entender o espaço urbano, né? O espaço público e o espaço urbano, ou então dentro do espaço urbano a noção de público, porque um atributo do espaço público é a ideia de conflito, eu acho. Nesse sentido, eu queria me colocar completamente na contracorrente das defesas de um pacifismo tolo, né? Me parece que a noção de paz, quando veiculada a questão da cidade, ela é ideológica, né? A paz no estado puro, ela nunca existe. Então ela existe enquanto ideologia, como pacificação. A ideia de pacificação do conflito, para mim, é que interessa discutir agora, porque eu acho que o atributo de um espaço público, repetindo, é a exacerbação do conflito. Quando o espaço público ele é de fato usado, quando ele emerge enquanto público, ele pede, né, interesses diversos. Os atores todos que atuam na esfera urbana, no espaço urbano, eles vão disputar esse espaço. E essa disputa é a própria regra do jogo democrático na cidade, né? Quando você tem um lugar que está pacificado, significa muito provavelmente que ele não está usado, ou que ele foi privatizado do ponto de vista do seu uso público. Então, uma praça que é gradeada, né, ninguém usa. Aquele uso foi restrito, nada acontece, então ele está pacificado, digamos assim. Portanto, ele não é público. Ou mesmo, quando ela é usada por moradores de rua, que dormem nesse lugar ou até fazem suas necessidades vitais também ali, etc. Independente da discussão se isso é justo ou não do ponto de vista social, porque não é esse o ponto agora, é um espaço público privatizado, apropriado de maneira privada. Então também aí, né, porque o atributo essencial do espaço público é o conflito, a confusão, a disputa. Então esse é um ponto crucial para mim. Agora, querendo talvez retomar os conceitos de fontes passionais, também no espaço urbano, quer dizer, a modernidade inaugura esse princípio de que ela se revoluciona permanentemente, né? A modernidade como fenômeno, ela traz muito essa ideia de que ela precisa destruir-se a si mesmo para construir-se também. Então isso a gente encontra muito em Nietzsche, por exemplo, né? A ideia de uma destruição alegre, né? Ou em Marx, quer dizer, um princípio construtivo se dá pela destruição. Então ele de alguma maneira, isso remonta à Revolução Industrial, ao pacto fáustico que está contido nisso, né? Para criar um novo mundo, você destrói o anterior. Mas esse é um processo revolucionário que vai inaugurando um novo, sempre novo, como princípio constitutivo. Então, na essência da modernidade, dá-se essa fundação de uma noção positiva da destruição. Com isso, a violência ganha um aspecto congênito para a modernidade. Faz parte do processo moderno que a violência atue, né? E as grandes reformas urbanas estão ligadas a isso. A fundação disso simbólica está na Reforma de Paris, de Haussmann, de meados do século XIX. Então, uma grande reforma que desloca muita gente, né? Que cria os grandes bulevares e que, de alguma maneira, inaugura a modernidade na cidade. Paris do século XIX, a capital do século XIX, segundo Walter Benjamin, porque ela passou a ser uma cidade moderna. E essa cidade moderna se implantou à custa de muita violência. Mas essa violência permite um sentido de modernidade, quer dizer, não existiria o impressionismo, considerando que os pintores impressionistas vão pintar na rua, e o impressionismo é um movimento de pintura urbana, então, de alguma maneira, não existiria pintura moderna com o impressionismo se não existisse a Paris violenta de Haussmann. Então, esse princípio muito contraditório de como é que a violência engendra também processos de libertação democrática, né, está na raiz do conceito de modernidade visto na cidade. Agora, muitas vezes a arquitetura ou os arquitetos parecem atuar quase que como se eles fossem conter essa violência endêmica, como se a arquitetura fosse um remédio ou um lenitivo para esses princípios de violência estruturante, né? Então, por exemplo, um dos textos fundamentais do Le Corbusier, o grande arquiteto moderno, aliás, um texto que é dedicado à autoridade, com A maiúsculo,
Então, e o texto se chama é, Arquitetura ou Revolução? E o subtítulo, A Revolução Pode Ser Evitada. Veja, então a ideia é, se você fizer boa arquitetura, talvez não seja necessária a revolução. Então, como é que de repente uma noção, né, de projeto, de arquitetura, pode se colocar na contramão, na verdade, dessa noção moderna de destruição criativa? Esse é um ponto. Porém, como é que atua o próprio Le Corbusier quando propõe projetos urbanos, a Ville Radieuse, por exemplo? É uma grande tábula rasa, ele elimina Paris inteiro para construir uma nova cidade de torres sobre um grande parque. Então, a operação é violenta. A tábula rasa moderna, ela é essencialmente violenta porque ela erradica os elementos da história e do passado para propor um ex novo, né, a partir do zero. Então, o que me mobiliza nesse ponto para tratar dessa questão é como é que uma herança contraditória desse tipo chega aos dias de hoje, né, numa situação em que os processos urbanos são cada vez mais violentos. Porque me parece que a ideia de obsolescência da mercadoria, que está em Marx, que é constitutiva do capitalismo, né, o fetichismo da mercadoria, os objetos que são produzidos são feitos cada vez mais para que eles durem pouco, né, para que você precise trocá-los, e cada vez mais essa taxa de obsolescência fica mais alta. Agora, nós chegamos num ponto da história humana em que essa obsolescência está se aplicando também sobre as cidades, ou sobre o território planetário, em escala global. Então, cada vez mais é preciso demolir tudo para reconstruir de novo. Então, não é só o Le Corbusier propondo uma Ville Radieuse que nunca existirá. O mercado imobiliário é a maior fonte de lucro. E quando você tem, como temos hoje, uma associação quase que indistinta entre capital financeiro e mercado imobiliário, aí parece que tudo precisa ser reconstruído o tempo inteiro, porque é isso que movimenta a economia. Então, as bolhas, né, das crises estão sempre ligadas a essa relação. Como é que o capital financeiro se hospeda no mercado imobiliário? E é assim que funciona a lógica do mundo atual, em grande medida. Então, essa superinflação do construído no mundo está ligado a isso. Então, não só as novas cidades chinesas, em todo o processo dramático, Dubai é o símbolo disso, todo o processo dramático sobre como na China hoje as populações estão se urbanizando, então saindo do campo, indo para a cidade de maneira avassaladora, e como é que isso se dá nessas novas cidades que pulam direto do agrário para o pós-urbano, de alguma maneira, né? Mas não só, mas também no próprio reengendramento da FIFA ou do COI, do Comitê Olímpico, como é que eles passaram a atuar de 10 anos para cá ou de 20 anos para cá. Quer dizer, já não são mais só eventos esportivos, são grandes eventos imobiliários, né, que estão ancorados economicamente em obra de construção civil. Portanto, em reconstruir os estádios, em reconstruir infraestrutura, hotéis. Portanto, os países passaram a ser hospedeiros desse processo vertiginoso.